e uma maldição se não obedecer os mandamentos do Senhor, vosso Deus. Mas vós desviastes do caminho, e vós eu tenho. Neste dia, se buscastes outros deuses e não conheceis. Amém? Pode se assentar. Aleluia. Uma palavra, aleluia, de campanha de quebra de maldição. Aleluia. A Bíblia fala, aleluia, no início de tudo, quando Deus vai criar, aleluia, a terra, Ele cria o homem. Todos nós sabemos, aleluia, o que vai acontecer. Através do pecado de Adão e Eva, o mundo, aleluia, já não vai ser mais o mesmo. O pecado vai vir, aleluia, por causa da desobediência do homem. Por causa da desobediência, aleluia, de Adão e Eva, o mundo, aleluia, não vai ser mais como Deus Ele tinha ordenado para ser. Por causa da desobediência do homem. E por causa da desobediência do homem, aleluia, o pecado vai vir sobre a terra. E nós sabemos, aleluia, que na vida de Adão e Eva, pelo pecado que aconteceu, a maldição vai vir sobre a casa dele e a família dele. A Bíblia fala que um dos seus filhos vai matar o outro, aleluia, e aí acontece o primeiro homicídio da Bíblia. E a maldição, ela vai tomar conta, aleluia, do mundo. O pecado, aleluia, vai tomar conta do mundo. Quando nós falamos, aleluia, de maldição, sabemos que tem 3 tipos, aleluia, de maldição. A hereditária, a proferida e a mandada. Aleluia. Essas 3 maldições, aleluia, acontecem na terra, aleluia, por causa do pecado que veio sobre ela. Aleluia. Todos conhecem. A maldição hereditária é aquela que vem, aleluia, de geração em geração. Ela, aleluia, e vai acompanhar a vida de muitos, por causa da geração. Mas eu acredito e creio que Jesus, ele veio para quebrar todas essas maldições. A maldição hereditária, eu lembro, quando eu fui em 2015, aleluia, eu saí daqui, da casa dos meus pais, fui morar com a minha tia, e chegando lá no norte, eu conheci o álcool. E ali eu fui começar a me viciar nisso, me viciando, e todos que olhavam para mim falavam, esse vai ser igual o pai dele, porque o pai dele nessa idade bebia igual ele bebe. E eu creio que pela misericórdia de Deus, essa maldição foi quebrada na minha vida, na vida da minha família. Talvez, aleluia, muitas das vezes acontece no nosso meio, nas nossas casas, de alguém olhar e falar, esse é igual tal parente, porque tal parente era assim. Esse é igual o pai, e vai ser igual o pai, porque o pai é desse jeito. E nós, aleluia, como cristãos, temos que estender a mão e orar dentro do nosso lar, para que essas maldições venham a ser quebradas nas nossas vidas, nas nossas famílias. Porque Satanás, ele vai querer, em geração, trazer maldição na nossa família. Em geração, ele quer destruir, aleluia. Talvez ele destruiu o pai, ele quer destruir a vida do filho, através dessa maldição que foi implantada pelo inimigo na família. E eu creio nessa noite que Deus está quebrando a maldição hereditária. Aleluia, eu profetizo, aleluia, na vida da sua família. Se tem, aleluia, maldição hereditária, Deus, ele está quebrando nessa noite. E ela não vai prevalecer na vida da tua família, na vida dos teus filhos, porque Deus nessa noite está quebrando toda a maldição. Aleluia. A maldição proferida, aleluia, é aquela que é lançada por palavra. Quantos, aleluia, estão a vida destruída, porque lança a palavra de maldição sobre a casa, sobre a família, sobre a própria vida. Você já viu aquela pessoa que fala, a minha vida não presta, a minha vida não vai andar para canto nenhum, aonde eu ponho a mão nada dá certo. Aleluia. Essa é a maldição proferida. Ela, aleluia, e você lança a palavra de destruição sobre a sua família, sobre a sua casa. Ou alguém, aleluia, lançou uma palavra falando que talvez
a tua família não vai mudar, a tua família vai ser destruída, a tua família vai permanecer do jeito que ela está. E muitas das vezes nós não temos a sabedoria de repreender essa maldição e aceitar. Aleluia. Quantas das vezes você já ouviu alguém falar uma maldição para a tua vida? Você não vai conseguir, a tua casa não vai mudar, a tua família, aleluia, vai morrer desse jeito. Ou quantas das vezes você mesmo lançou essa palavra de maldição? Eu não sirvo para nada, eu não presto para nada, aonde eu ponho a mão nada vai dar certo. Porque o inimigo ele vai jogar isso na nossa mente para nós se amaldiçoar nós mesmos. Eu conheço, aleluia, um amigo e ele falava sempre isso: a minha vida é uma desgraça, a minha vida não vai andar para canto nenhum. Eu já estou acostumado, porque tudo que eu tento dá errado, tudo que eu sonho, aleluia, se frustra. Talvez a pessoa já aceitou isso na vida dela. Talvez a pessoa não acredita, aleluia, em Deus, que Ele pode mudar a realidade. Aleluia. Jesus, Ele foi o próprio exemplo. Quando Jesus ele vem, Ele sabe que vai ter essas maldições. Mas Jesus, Ele se prepara, aleluia, para vencer essas maldições. Aleluia. Já viu aquele corinho que macumba não mata crente? Aleluia. E se você estiver preparado, ela não chega, aleluia, na tua família, ela não chega no teu lado. Porque tem que estar preparado. Jesus, ele sofreu, aleluia, maldição por palavras. Ele sofreu, aleluia, ataques de maldição. Mas toda a vida Jesus, ele estava jejuando. Quando você olha, aleluia, e lê sobre Jesus, você vai ver que ele despede a multidão, ele sobe ao monte para orar. Jesus, ele jejua 40 dias e 40 noites no deserto para vencer todas as maldições, porque ele sabia que ele ia carregar toda a maldição para levar naquela cruz e levar toda a maldição da lei. E Jesus, ele se prepara e não é diferente na nossa vida. Se eu e você não jejuar, se eu e você não buscar a face de Deus, se eu e você não viver uma vida de oração, a maldição ele chega no nosso lado. Se nós não estiver obedecendo a Deus, aleluia, a maldição ele permite chegar dentro do nosso lado. A palavra do Senhor, ela fala na onde nós acabamos de ler. Deus, ele prepara duas coisas. Uma bênção, se tu obedecer a palavra dele, e uma maldição, se você não obedecer a ele. Se você for buscar outros deuses, se você for buscar outras, aleluias, coisas e não provém do Senhor. Quantos, aleluia, já largaram Jesus e foi procurar outros deuses? Foram procurar cura, aleluia, em trabalho de macumbaria, de feitiçaria, onde é, aleluia, a maldição mandada, onde as pessoas fazem trabalho para destruir a vida do outro, onde a maldição é através de macumbaria, de magia negra, de bruxaria. Essa é a maldição mandada, essa é a pior delas, porque se você não estiver preparado, aleluia, Satanás ele destrói a sua família por essa maldição. Satanás ele destrói o teu casamento por uma maldição feita por feitiços, por bruxarias. Satanás ele pode jogar você em cima de um leito de um hospital através da maldição mandada, se você não estiver firme com o Senhor. Mas eu creio que tem uma igreja ainda que jejua e ora, aleluia, que essa maldição não vai, aleluia, vencer. Porque todos os dias, aleluia, que acordamos, Satanás ele já está preparando algo para destruir a igreja de Deus. Eu e você, aleluia, que serve ao Senhor, todos os dias o plano de Satanás, assim que nós acordamos, é nos matar, é nos destruir. O plano dele é destruir eu e você. Não é destruir aquele que já está lá fora, porque ele sabe que aquele é dele. Ele não quer destruir aquele que está em cima do muro, porque aquele que está em cima do muro, aleluia, já é do maligno, já é, aleluia, dele. Ele acorda todos os dias pensando em matar eu e você, porque ele sabe que eu e você ainda se põe de joelho e ora. Ele sabe que eu e você ainda, aleluia, jejua pela nossa casa.
Ele sabe que eu e você ainda tem um plano, aleluia, que é morar no céu. E todos os dias ele vai tentar. Você sabia que todos os dias bruxos, feiticeiros, eles fazem trabalho para acabar com a igreja? E o mundo espiritual, ele existe. E essa seta vem em mim, vem em você. A seta vem em quem está dentro da igreja, porque o foco dele é jogar tristeza. Aleluia. Joga tristeza nenhuma. Aleluia. Joga o desânimo no outro. Aleluia. Joga a paralisação espiritual nenhuma. E sabe como a igreja começa? E a igreja doente, aleluia, a igreja morre. E é assim que Satanás ele está investindo. É assim que bruxos, aleluia, estão investindo com maldição. É assim que feiticeiro todos os dias investe para destruir a igreja. E será que uma igreja está se preparando para vencer esse mal? E a igreja, aleluia, está se preparando para vencer esses ataques espirituais. E vai, aleluia, piorar cada dia mais. Cada dia mais, aleluia, o cerco está se fechando. Cada dia mais as profecias estão acontecendo. E o plano mundial, aleluia, acabar com a igreja. O plano mundial, aleluia, é preparar para a vinda do anticristo. E a vinda do anticristo, eles é propor uma só religião. Um só governo. E aquele, aleluia, que não estiver preparado, aquele que não saber da palavra de Deus, aquele que não viveu o mandamento do Senhor, ele vai cair na cilada. Ele vai desanimar. Ele vai largar Cristo. Então que nós venha, aleluia, vencer a maldição. Aleluia, que todos os dias você acorde, aleluia, sabendo que Satanás ele quer te matar. Mas aquele que está comigo e com você é maior que ele. Aquele, aleluia, que nos guarda, aleluia, é maior que ele. Aquele, aleluia, que está todos os dias nos guardando, nos livrando, aleluia, das astutas ciladas do diabo, é maior do que ele. Profetize na sua casa palavras de bênção. Aleluia, saia nessa noite, quando você chegar na sua casa, não aceite. E Satanás falou que não vai mudar. Não aceite, aleluia, se alguém foi usado para falar que o teu lar não vai mudar, que o teu filho não vai mudar, aleluia, que o teu marido não vai mudar, não. Quando você sair nessa noite, quando você pisar a planta dos pés na sua casa, aleluia, começa a profetizar nos 4 cantos da sua casa. Começa a profetizar, Deus, a minha casa vai ser restaurada. Deus, eu profetizo, meus filhos, aleluia, vai voltar para a tua casa. Deus, eu profetizo que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Começa a profetizar, porque talvez a tua casa está repleta de palavras de maldição. Talvez, aleluia, as palavras de maldição tomaram conta, aleluia, do teu lar e nada dá certo. E nada anda, e nada flui, nada evolui. Aleluia, mas todo dia é algo e tenta te parar. Talvez é porque você profetizou muito na vida de alguém e esqueceu de profetizar na tua casa. Aleluia. Talvez a tua vida não muda porque, aleluia, você buscou muito por alguém e esqueceu de buscar pela tua casa. É tempo, aleluia, de buscar espiritualmente pelo nosso lar. Porque o que Satanás ele mais quer destruir famílias. O que Satanás mais quer destruir, aleluia, casas, casamentos, relacionamentos. Glória a Deus. E nessa noite, aleluia, eu creio que Deus ele está entrando com providência na minha e na tua vida. E toda maldição, aleluia, que lançaram contra a minha e a tua casa caiu por terra nessa noite. Aleluia, toda palavra de morte, de maldição que lançaram sobre a minha e a tua casa nessa noite, eu profetizo que Deus ele, aleluia, está jogando por terra. E na nossa casa não vai ter morte, mas vai ter vida e vida com abundância. Na nossa casa não vai ter enfermidade, porque o Senhor ele está visitando nessa noite e jogando toda doença por terra. Talvez, aleluia, o plano de Satanás era te ver dentro de um leito de um hospital, em cima de uma cama derrubada, mas nessa noite Jesus está falando na tua vida. Aleluia, o plano dele para a tua vida é maior. A enfermidade, aleluia, não vai prevalecer na tua casa. Aleluia, a enfermidade
enfermidade não vai prevalecer no teu lar. Aleluia, só tu sabe, aleluia, as enfermidades que tu tem enfrentado calado, as dores, aleluia, que tu tem enfrentado, aleluia, em silêncio. Mas nessa noite a resposta de Deus para você é: estou entrando nessa enfermidade hoje. Aleluia, tu não contou para ninguém essa dor que tu está sentindo. Aleluia, tu não contou para ninguém, aleluia, as dores que tem enfrentado. Mas nessa noite Deus, ele viu a dor na tua vida, a enfermidade que Satanás queria jogar e está jogando por terra nessa noite. Aleluia. Deus, ele está, aleluia, falando nessa noite. Eu não sei quem é nessa noite, mas tu sabes. E tu tem enfrentado dores, aleluia, e não tem contado para ninguém. E nessa noite Deus, ele está te curando. Aleluia, nessa noite receba a cura, aleluia, do Senhor. Aleluia, receba, aleluia, a cura. Porque nessa noite Deus, ele está jogando essa maldição. Aleluia, que tentaram jogar na tua saúde. Aleluia, esse feitiço que tentaram, aleluia, jogar na tua saúde para te parar. Nessa noite o Senhor está quebrando por terra. Nessa noite, aleluia, maldição nenhuma vai prevalecer. Aleluia, enfermidade nenhuma vai prevalecer. Mas nessa noite o que vai prevalecer é a presença do Senhor. Aleluia, na minha e na tua vida. Aleluia, nessa noite você não vai sair da maneira que você entrou. Mas eu profetizo que você vai sair renovado. Eu profetizo que você vai sair curado. Eu profetizo que você vai sair cheio, aleluia, da presença do Senhor. Porque Satanás, ele queria te ver derrotado. Satanás, ele queria, aleluia, que essa maldição acabasse com a tua família. E essas palavras que lançaram sobre o teu lar, aleluia, destruísse o teu casamento, a tua família. Mas nessa noite o Senhor está jogando por terra. Está restaurando aquilo, aleluia, que estava quebrado. Deus está trazendo de novo, aleluia, a vontade de estar na casa dele. Porque a maldição que foi lançada, aleluia, era para te ver, aleluia, triste, cabisbaixo. O que Satanás lançou, aleluia, a palavra na tua vida era para te ver, aleluia, caído. Mas nessa noite o Senhor está jogando por terra essa maldição. Está trazendo alegria na tua vida. Está trazendo alegria dentro do teu lar. Está trazendo, aleluia, a restauração dentro da tua família. Entenda uma coisa, a igreja, se prepara. Se prepara, porque o mundo espiritual, aleluia, ele vai, aleluia, vem para destruir a igreja. Mas aquele que permanecer fiel, aleluia, não vai ter maldição, mas vai ter bênção. Aquele que permanecer obediente ao Senhor, a maldição vai cair por terra e as bênçãos vão vir na tua vida. Amém? Aleluia. Até aqui o Senhor me deu. Eu agradeço a oportunidade e as palmas do Senhor. Amém, igreja? Amém. Amém, igreja? Amém. Igreja do Senhor, maldição é até a 4ª geração. A Bíblia diz que toda maldição é quebrada em Cristo Jesus, mas é para os que obedecem. Acha que às vezes você acha que por você ser cristão está quebrado, mas até a 4ª geração vai até os teus netos. E aí eu vou falar uma coisa para você: se você no teu caminho vive o oscilante, a maldição está no teu lado. Se você no teu caminho vive assim, ó, vindo, misericordioso é Jesus, mas a maldição está lá, porque só Jesus quebra toda maldição. E acha que tem crente que fala: não, mas eu já sou crente. Analise você mesmo, a si mesmo. Que crente é você que vive oscilante? Porque a Bíblia diz que toda maldição é quebrada em Cristo Jesus. Não pode se alastrar até os netos se eu cheguei primeiro em Cristo. Só que se você é uma pessoa o tempo todo oscilante, desobediente, a maldição não se aparta mesmo do teu lar. É interessante que tem pessoas que vivem dizendo a mesma coisa: eu não prospero, nada que coloco a mão não vai para frente. Você está maldizendo a si mesmo e o teu lar. E isso se alastra. Alastra de uma tal forma que você não tem proporção.
é a falta do aprender e entender. E eu costumo falar que o povo leigo fica mais longe das bênçãos do Senhor, porque nunca parou para aprender e entender quem é este Deus e o que acontece. O povo leigo é aquele povo que nunca entendeu quem é Jesus Cristo e está professando a Cristo sem saber quem Ele é. E aí eu vou te falar, o quanto tempo que você tiver de crente desde criança, tem gente que fala que sou crente desde criança e vive de um abismo a outro abismo. Comece a analisar o que é que está errado. Comece a prestar atenção realmente nas Escrituras. Tenho estudado mais, lido muito mais ainda. E lhe digo que ainda é pouco. Mas eu te falo uma coisa. Realmente o mundo espiritual ele existe. E vou lhe dizer que o preguiçoso é o crente que não gosta de levantar de madrugada para orar, porque vive cansado. O crente que vive cansado não consegue alcançar as bênçãos, porque ele não consegue ter propósito. Quem não tem propósito realmente não consegue ver a glória de Deus. E aí eu vou lhe dizer, o culpado é Jesus? O culpado é Cristo? Ele está ensinando. Quem é que está disposto a aprender? Ele deixou escrito. Quem é que tem paciência em observar e analisar as Escrituras? Nós temos tempo para tudo, menos para Jesus. O tempo de leitura bíblica é dedicado também a aprender de Jesus Cristo. E eu bato sempre nessa tecla. Cadê o cristão que se dispõe a fazer isso? Eu tenho disposição para tudo, mas para o que é bom e me salva, não. E aí eu quero finalizar que esses dias eu vi uma satanista. E ela disse desse jeito: eu o sirvo em perfeição porque ele me dá tudo o que eu quero na terra. E ela começou a falar um terço do que ela faz. E eu fiquei ouvindo aquilo e me deu uma tristeza no coração, sabe por quê? A dedicação das trevas. E o da luz não pode nem passar do horário, que já está. E aquilo me deu uma tristeza, porque os filhos da luz não são prudentes, os das trevas são. E ela fez alguns rituais. Dentre os rituais ela falando, teve um que ela entrou dentro de um ambiente em que ela ficou 21 dias sem se alimentar, para que ela pudesse agradar o Deus dela. Se eu chamar a igreja para fazer 21 dias de jejum, de Daniel ainda vão me chamar de doidos. Tudo vai acontecer, menos jejuar. Desperta. Desperta, porque é real. No Rio de Janeiro, é só um dos que estava ali. Eu lembro de uma visão que eu tive de vários corpos, um em cima do outro. Eram muitos corpos, todos enrolados. Quando eu vi aquela cena no Rio de Janeiro, eu disse: Senhor, que o Senhor tenha misericórdia. Misericórdia. Porque os sinais estão aí. Cadê a igreja? Voltou a dormir,